Filhos, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Jesus convidou seus discípulos para um lugar para celebrar a Santa Ceia. Lá chegaram os 12 apóstolos queridos, reuniram todos unidos de uma mesa. Este pão é o símbolo do meu corpo, que vai ser repartido entre vós. Este cálice é meu sangue carmesim. Todas as vezes que assim o fizeres, lembre-se de mim. Irmãos, para tomar a Santa Ceia, precisa estar em comunhão com a Santa Igreja, unidos numa só fé, num só amor, comemorando com alegria do Senhor. Este pão é o símbolo do meu corpo, que vai ser repartido entre vós. Este cálice é meu sangue carmesim. Todas as vezes que assim o fizeres, lembre-se de mim. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ouvintes, Deus nos deixou um padrão para que através deste padrão nós pudéssemos adorá-lo e adorá-lo de uma maneira correta. Portanto, não é verdade
que cada um pode adorar a Deus do seu próprio jeito. Deus tem um padrão. Como existe a lei de trânsito, o cinto de segurança não é para uns e não para outros. O cinto de segurança é para todos. Portanto, irmãos, o tema de hoje é: Deus tem um padrão de adoração. Ouvintes, Arão, o irmão de Moisés, ele teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo capítulo 6, versículo 23. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, está escrito que Deus chama Arão, seus filhos, e os separam para o ofício sacerdotal, para ministrarem no santuário. Agora, Deus estabeleceu a maneira que eles deveriam fazer. E não podiam fazer segundo suas próprias ideias. Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu uma maneira, e aquele padrão, aquela maneira, deveria ser obedecida. Mas Nadab e Abiú, para mostrar para os ouvintes que nós não podemos adorar a Deus, servir a Deus da nossa maneira particular. Não podemos adorar a Deus segundo os nossos pensamentos e ideias, por mais belas que sejam, por mais sofisticadas que elas sejam. Deus tem um padrão. Em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, está escrito: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então vejam que quando se trata de adoração a Deus, de culto a Deus, não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. São João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E você só pode adorar a Deus em verdade quando você o adora de coração, mas de acordo com a palavra.
de acordo com o que Deus disse. Por isso São Paulo, ele disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer maldito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós encontramos São Paulo advertindo o povo mais uma vez, para que observemos o que ele pregou. Está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Prestaram atenção? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado. São Paulo não recebeu em um seminário, ele recebeu o que ele pregou, ele recebeu por revelação divina. Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele disse que o que ele ensinava, que ele pregava, era mandamento do Senhor, e isso se tornou uma prova para provar quem é espiritual, quem é salvo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Então Deus tem um padrão, e para nós esse padrão é as cartas de Paulo, de Pedro, e a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque estamos sobre este fundamento. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segunda carta de Pedro 3, 2. O mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos. Quem foi enviado de primeira mão foram os apóstolos. Marcos 16, versículos 15 e 16.
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então vejam bem, Deus tem um padrão. Jesus Cristo nos deixou 3 ordenanças. Ele deixou a Santa Ceia, ele deixou o batismo, ele deixou o lava-pés. 3 ordenanças. Das 3, 2 são praticadas errada e uma não é nem mesmo praticada. Primeiro vamos falar da ceia. A Santa Ceia oferecida em 90% das igrejas, o que é oferecido ali é pão imundo. Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, quando foi que ele apanhou um pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós? Ele não disse isso no café da manhã. Ele disse isto comemorando a Páscoa. Leia na tua Bíblia, Mateus, capítulo 26, a partir do 17. No versículo 26, ele tomou o pão, abençoou, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão que Jesus apanhou era um pão sem fermento. Por quê? Porque era o pão da Páscoa. E durante a Páscoa não era permitido o fermento na casa dos israelitas. Nós vamos para Êxodo, capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Agora eu pergunto, na ceia, aquele pão representa quem? Representa o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo
nossa Páscoa foi sacrificado por vós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, da malícia, da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, esse pão com fermento na mesa do Senhor, na mesa da ceia, é pão imundo. É um ultraje a Deus. Por quê? Porque o fermento representa o pecado. E Jesus Cristo nunca pecou. Primeira carta de Pedro 2, versículo 22, aos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele não pecou. Portanto, tire esse pão fermentado, troque-o pelo pão asmo, pão sem fermento, farinha e água. Esse é o verdadeiro pão da Santa Ceia. Também tire o suco de uva e coloque o vinho puro na mesa do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios 11, prova que eles tomaram a ceia bebendo vinho, muito embora eles embriagaram, porque não entenderam o que era uma santa ceia. Mas São Paulo não tirou o vinho, não. Na mesa da ceia é pão sem fermento e também o vinho. Se encontra em Gênesis, quando Abraão vinha da matança dos reis, ele encontrou-se com Melquisedeque. Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo, sem fim. Ali era Deus. A Bíblia diz que ele era rei de Salém, rei de Jerusalém. Aleluia! Salém é a abreviação do nome Jerusalém. E ele deu para Abraão pão e vinho. Portanto, quem é sacerdote de Deus, do Deus vivo, do Deus Altíssimo, ele não põe na mesa do Senhor pão fermentado e suco de uva. Ele coloca ali pão asmo e vinho puro, o vinho seco, o vinho puro. Sim. Então, você pode me dizer, mas lá atrás, Abiú e o seu irmão morreram. E, no entanto, fazendo isso, nós estamos vivos. Lá era o Velho Testamento. Lá era diferente. Era morte física. No Novo Testamento, é morte espiritual. A pessoa vai fazendo, vai se cauterizando e cauterizando as mentes das pessoas, se tornando um guia cego. Mateus 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Portanto, meu irmão, minha irmã, venha tomar da Santa Ceia verdadeira, venha tomar do vinho puro, venha praticar o que é correto. Deus não aceita essa Santa Ceia com pão fermentado e com suco de uva. É a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Vamos orar.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, o que nós precisamos mesmo, Pai, além da cura do corpo, é de curar as nossas almas, nosso espírito, para prestar-lhe cultos sinceros, mas de acordo com a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa o Teu povo, libertando através da palavra da verdade, que não liberta só do cigarro, da cachaça, das drogas, liberta das gaiolas denominacionais, da prisão da alma, da prisão do espírito. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os meus ouvintes com a revelação da Tua palavra. Aí o Senhor pode curar o corpo, a alma, o espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.